Bom dia, amigos. Muito bom dia. Aqui estou eu, nessa quinta-feira, para mais um café com o Evangelho e aguardando vocês aí para a gente ficar junto, refletir juntos. Muito bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Inácio. Bom dia. Bom dia. Cada dia um deles aqui aparece dando ar da graça. Vocês percebem? Meu microfone está escondidinho. Eduardo está chegando aí. Bom dia, companheiro querido. Tudo bem? Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao café aqui. Esse convite, agradeço a oportunidade de poder estudar, né, de poder participar, porque esse momento tem trazido essa coisa, né? A gente tem estudado o Evangelho com todo mundo, né? Com todas as Exato. coisas que a gente não teria condição, hoje a gente está tendo, né? De estudar com pessoas, contigo, com a Geisa, com o Sérgio, né? Então, pessoas que a gente provavelmente nunca teria, dificilmente teria oportunidade de estudar, a gente está tendo oportunidade dessa troca. Então, acho que isso é muito bom, né? E a gente vai descobrir, Muito. é o que você falou ontem, né? Assim, a gente vai encontrar com as pessoas na casa, vai se abraçar como se fossem velhos amigos. Né? É verdade. É verdade, isso nos une, né? Até com pessoas que são de outros estados, de outros países e que estão agora todo mundo buscando estar junto. Isso tem sido muito rico, muito importante. E é uma pena que a gente, né, só foi ter assim esse deslumbramento de fazer isso, vislumbramento, né? Depois que a gente se viu enclausurado, porque de repente podia já ter começado uma vez por semana que fosse, né? Mas tudo tem seu tempo, e cá estamos aprendendo ainda. Mas a gente ia dizer aquele negócio assim, me falta tempo. É Hoje, verdade, hoje o que a gente pode menos reclamar é de falta de tempo. A gente não tem mais isso, né? é verdade. Então, bom dia para todos que estão chegando aí. O Eduardo, que já é alguém que nos ajuda, está sempre participando aí nos comentários. Hoje a diferença é só que ele botou aí o rostinho para participar. Mas participar, ele já vem participando, graças a Deus, há muito tempo, né? Já tem um tempinho, que bom. Muito obrigada por isso, viu? Porque é muito importante, às vezes, quem está lá do outro lado só assistindo, também se posicionar, né? Interagir. Isso é o que torna rico, é o que torna leve o café, porque não é meu, não é seu, é de todos nós que estamos aqui compartilhando essa manhã. Exatamente. E as ideias, né? E aí, assim, levar, né? É como se nós estivéssemos num estudo presencial. A Sim, diferença é que é a maneira como a gente interage. Umas vezes são por palavras, outras vezes falando. Mas todo mundo aqui pode interagir. com certeza. Então, hoje a gente vai dar seguimento ao capítulo 11, nós vamos começar as instruções dos espíritos e hoje a gente vai ler o primeiro item da lei do amor aí, que é o item 8. O Eduardo vai fazer a prece final pra gente, então vamos começar comigo aí, sintonizando, vamos procurar acalmar ainda mais. Normalmente a gente já acorda, né, com a energia mais tranquila, exceto quando a gente tem sonhos ruins, mas geralmente o amanhecer, ele é uma oportunidade riquíssima, porque é uma oportunidade que a gente está se reconectando, a gente está voltando para a experiência da matéria. Então, provavelmente, se a gente fez a nossa prece antes de dormir, se a gente se conectou antes de dormir, a gente com certeza recebeu dentro da espiritualidade todo o auxílio, né, esteve com eles durante a noite. Então é um momento da gente colocar em prática os conselhos, as reflexões que fizemos. Então vamos aproveitar esse início de manhã para aqui nos colocarmos reafirmando, né, o nosso compromisso de olhar para esse dia como uma grande página em branco em que nós vamos escrever com um lápis da caridade, do perdão, da paciência, e que se às vezes
a gente escrever sem querer, Senhor, com um lápisinho assim, riscando mais firme, né? Saindo um pouco da linha, que a gente não vai ter oportunidade de passar a borracha, bem sabemos. Mas logo em seguida, a gente tem mais linhas em branco e a gente vai sempre ter a oportunidade de escrever de novo. E isso nos faz muito felizes, porque a gente vê nisso toda a misericórdia desse Pai Criador que confia no nosso potencial, que enxerga a nossa capacidade de fazer melhor. E aqui nos colocamos desejosos de exercitar essa vontade dessa mudança que vai proporcionar dias melhores, não para nós, porque nós não podemos querer uma felicidade egoísta, mas que a gente, nesse movimento, nessa corrente, vá transformando as vibrações do planeta, vá carregando pelo exemplo os outros irmãos e fazendo parte, né, desse movimento de formiguinha, mas sempre constante, de transformação e de evolução. Rogamos então que o nosso Mestre Jesus, nosso eterno guia, nosso eterno modelo, se faça presente nessa corrente de pensamentos que nesse momento nós estabelecemos e que a gente possa receber nesse estudo mais energia, mais argumento, mais força e mais alimento para que esse propósito se cumpra. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora a palavra é toda sua. Pode começar. Você já sabe como é que a gente vai fazendo, então já está por dentro de tudo. Então, a Instrução dos Espíritos vai falar da lei de amor. Isso. De Lázaro, Paris, 1862. E ele começa assim: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, nessa primeira fala, né, de Lázaro, né, vai falar que Jesus sempre pautou a sua doutrina no amor, e aí ele vai colocar uma coisa assim, que é o sentimento por excelência, ou seja, de todos os sentimentos que nós podemos vivenciar, nós, quando eu digo espíritos imortais, né, o amor é o grande sentimento, né, é o sentimento que engloba tudo, é a partir dele que deriva tudo. E aí, quando eu estava lendo isso, e quando eu estava lendo essa parte, por que é o sentimento por excelência? E aí, uma vez eu estava vendo um vídeo do Haroldo, uma palestra do Haroldo, e ele vai dizer que Einstein, acho que a maior frustração da vida de Einstein foi não ter descoberto a fórmula da força única. Porque ele disse, nós estudamos isso, né, que existem 4 grandes forças no universo. Eu não sei se eu vou lembrar de todos, é nuclear forte, nuclear fraca, gravidade e eletromagnética, parece. E Einstein queria descobrir uma fórmula única para todas elas. E a frustração dele foi não descobrir. Aí o Haroldo vai falar, essa fórmula, essa força única é o amor. Então o amor que rege tudo no universo, tudo é regido pelo amor. Só que ele não conseguiu passar para matemática essa exemplificação do amor. E aí quando ele vai dizer assim, que o amor resume toda a doutrina, porque é o sentimento por excelência, então é o amor que gera tudo. Então todas as interações dos átomos, todas as interações das galáxias, tudo é amor. Porque foi baseado no amor que Deus criou tudo. Então ele está impregnado, ele se impregna de tudo, né? E aqui ele vai dizer também que os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso realizado. Ou seja, de acordo com os meus sentimentos, eu consigo avaliar qual é o meu grau de evolução. Então, eu consigo perceber nos sentimentos que cada um manifesta o quanto é que ele se elevou, né? Continuando, agora se você quiser falar, você... Eu vou falar logo em seguida, depois da próxima frase aí, eu vou completar o meu pensamento. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos.
E o amor Então, é o requinte do sentimento. exato. Então, o meu termina um pouquinho antes do amor ser o requinte do sentimento, mas a gente vê aí que é toda uma construção, né? Que a gente nasce, a gente é criado por Deus para o amor, mas não com esse amor em nossa totalidade, porque a gente precisa aprender sobre o amor, né? Não adianta a gente chegar e entregar uma máquina super potente, um avião. Não adianta alguém chegar e me dar um avião. Eu não sei usar esse avião. Eu tenho um avião, mas e daí? Eu não sei usar o avião. Não sei nem como é que liga um avião, né? Então é preciso que a gente aprenda esse amor que a gente tem. É preciso que a gente saiba usá-lo. Eu fiz um estudo, não tanto com o intuito de palestra, não. Eu fiz um estudo porque é um tema que eu gosto e eu queria ir a fundo nele, que é sobre os animais e a espiritualidade. E aí eu procurei os animais em todas as obras de Kardec, fui lá no a Kardecpedia, ajuda muito isso, né? É Uhum. só a gente jogar lá o tema que a gente quer e aparece tudo. Então eu procurei muito ele lá e fui levada nesse estudo a desenvolver um raciocínio da pergunta: os animais amam? Amam os animais? E aí eu fui descobrindo que, na verdade, desde a sua criação, lá no princípio inteligente, né? Quando ele vai passando lá, vai passando por cada experiência, né? E no animal, aquele princípio espiritual, ele já tem ali esse amor também. Porque todos nós fomos criados já com esse amor. E a gente vai desenvolvendo esse amor. E olha bem, ele diz aqui que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, hoje, aquilo que eu tenho que já é um sentimento, ele começou como um instinto ainda. A mãe, lá na prole, né, cuidando dos seus filhotinhos, ela não ama ainda aqueles filhotes, mas é o instinto da proteção que faz com que ela cuide deles. E é esse instinto que, depois trabalhado, vai se tornar aquele sentimento Exato. da mãe, aquela mãe protetora. Depois aquilo vai se tornar isso. Então isso começa lá nos instintos. E nós ainda temos instintos. Nós não somos seres angelicais ainda. Então esses instintos que a gente ainda tem, na verdade, a gente acha que é ruim ter instinto, agir por instinto. O instinto ainda é aquilo que a gente precisa lapidar. Ainda é aquilo que a gente precisa sublimar. Porque todos esses instintos, eles vão nos conduzir, quando a gente souber usá-los bem, para o amor. Nós ainda também não temos esse amor por excelência. Nós ainda também não temos esse amor de Jesus que nos propõe assim: amem uns aos outros como eu vos amei. E a gente ainda não consegue, mas a gente está no caminho. A gente está no caminho, claro, já bem adiantado se a gente for comparar com os nossos irmãos animais, com certeza. Mas eles também já têm ali, né? Então eu acho lindo, porque o amor é algo que nos une em toda a criação de Deus. Ele faz um elo em cada coisinha, né, criada por Deus, porque ele já está ali. A gente só precisa aprender a usá-lo. Então, só iniciozinho dessa instrução dos Espíritos, eu nem tinha lido antes, mas como foi algo que eu usei nesse meu estudo, na mesma hora veio tudo na minha cabeça, né? E é belíssimo da gente perceber que a gente está incluído nisso, e de que é uma ferramenta que a gente um dia vai saber usar em sua plenitude. Né? E às vezes a gente pensa assim, aonde que a gente está? Assim, se a gente for tentar se comparar aqui, né, nesse trecho aqui, aonde nós estamos nesse processo? Né? Nós estamos num ponto de partida onde os instintos predominam, então a gente vê tanta coisa aí fora, tantas situações, né, que a gente vai ver que é toda uma questão do instinto, que você ainda não tem o sentimento. Né? Quando nós avançamos um pouco, a gente começa a ter as sensações. Então, aqueles lampejos de felicidade, aqueles lampejos do amor, né? A gente vê esses pequenos lampejos. O que é isso que ele vai dizer aqui? São as sensações. A sensação não é um sentimento. A sensação é aquele momento que a gente passa assim, nossa, é tão bom, então eu vou tentar repetir isso. Então, aí nesse processo que a gente vai se exercitando e a gente vai se... Aí a gente vai entender, por que eu passei por isso? Aí o que ele fala aqui, vou me instruir. A partir do momento que eu me instruo, aí eu começo a entender, eu começo a agir. Tem um espírito, Odilon Fernandes,
ele dita suas mensagens através de Carlos Bacelli. Ele vai dizer assim que muitas vezes ele vai dizer assim, o estudo vai fazer com que a gente haja contra a nossa própria vontade. Aí ele fala assim, vou explicar. Porque quando a gente estuda, a gente vai compreender o que nós fazemos é errado. Mas o que nós fazemos de errado, nós fazemos de errado há anos, há séculos, há encarnações. E aí vai começar um esforço muito grande para agir contra algo que já está dentro de nós. Então é isso que a gente está tentando fazer, é esse esforço que a gente está tentando fazer. Nós estamos, acredito que mais ou menos no meio, né? Nós já avançamos, então, se olharmos a questão tecnológica, nós estamos muito bem amparados, mas nós ainda estamos, esse sentimento, esse amor, ainda é corrompido, porque a gente chama tudo de amor. Né? Sim. Chamamos tudo de amor. Nós não temos uma palavra que vai designar, não tem nuances da palavra amor. Então a gente chama tudo de amor. Quando na realidade o amor é algo que extrapola, e a gente vê isso no Cristo. O Cristo é um grande exemplo desse, assim, por isso é que os Espíritos vão dizer que ele é nosso modelo e guia. Porque ele é aquela exemplificação do amor que a gente... Aí a gente pensa assim, mas Jesus é Jesus e não tem como chegar nele. Né? A gente não tem como chegar nele, mas a gente, como você falou, eu não sei ligar um avião, mas eu sei andar de bicicleta. Eu começo a ligar uma moto, ligar um carro. Então eu começo a aprender aí. E aí a gente vai ter pessoas, vão ter espíritos que passam pela nossa vida, que vão nos dar assim, mostrando as suas imperfeições, mas mostrando um pouco esse amor. Então quando você citou o filme do Divaldo, né? Quando a gente vê o filme do Chico, a gente vê pessoas como nós. Né? Você vê o Divaldo com situações, com as suas revoltas, com as suas insatisfações, com as suas decepções, né? Como nós, mas você vê assim, a essência daquele amor, que é o amor que Jesus quer que a gente pratique. Né? Então esse é o caminho. Né? Então a gente tem que tirar esses exemplos. Eles são nossos instrutores de autoescola. Né? Eles são aqueles que não conhecem tudo, mas eles sabem o suficiente para que nos guiem nesse começo, que depois a gente vai ter que ir andando com as nossas próprias pernas. Exatamente. Né? A gente se baseia muito neles, né? Mas há quem se baseie na gente. E olha, a responsabilidade é maior ainda. Né? Um filho que se baseia no pai, ou algum companheiro, um amigo, né, da gente que se espelha de repente em alguma coisa que a gente faça. Então, nós temos aqueles lá que a gente se espelha, mas todo mundo se espelha em alguém de nós, né? Todo mundo se espelha na gente também. Em quem está assistindo aí, sempre tem alguém que vai se espelhar em você. Então é isso que nos conecta e é isso que nos chama a responsabilidade, né? Mesmo que a gente não se sinta digno de ser exemplo, mas em alguma coisa a gente já caminhou. De repente eu já sei andar de bicicleta sem rodinha. E aí isso já é uma diferença, entendeu? Exatamente, é isso aí. Você ia contar uma história. Eu te interrompi. Uma vez... Não, acho que não era tão importante não. Então vamos continuar. Se eu lembrar, depois eu... Então vai lembrar, se Deus quiser. Vamos lá. Continuando aqui. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Quando ele fala do amor, é isso que a gente comentou um pouquinho antes, né? Não o amor no sentido vulgar do termo. E aí eu vi um texto de Leon Denis, que ele fala assim, que o amor materno, o amor filial, os diversos tipos de amor, né? Assim, que a gente acaba sempre fazendo aquela, o amor do casal, o amor do cônjuge, o amor do pai, o amor do filho. Ele fala que são reflexos de um amor maior. Como, por exemplo, a lua ela não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. Então, esses amores, vamos colocar assim entre aspas, são reflexos do amor maior. Não é o amor maior, mas são reflexos desse amor
nós estamos aqui nos esforçando para aprender, né? Exato. E olha só, desculpa te interromper, é por isso que é tão rica a lei da reencarnação. Porque hoje eu estou exercitando em você o amor de amigo, aí na outra encarnação eu exercito com você mesmo o amor de filho, e aí na outra, né? Então você vai tendo a oportunidade de exercitar as diferentes nuances desse amor, vamos dizer assim, né? Para que você consiga depois sentir plenamente esse amor, né? Você já tenha tido a experiência de senti-lo das mais diversas formas. Eu nunca tinha pensado nisso. Que Então, riqueza, né? Que existe nessa lei de reencarnação. eu não lembro qual palestra. Eu tô assim, eu guardo as frases que são assim tão marcantes. Tem um palestrante que diz assim: os espíritos superiores não são feitos de cristal, né? Aí ele fala assim: por quê? Porque ele não, assim, se ele cair, ele não se quebra, né? Porque o cristal, se cair, ele vai quebrar. Mas assim, o espírito superior, ele é lúcido, ele é cristalino, ou seja, ele não tem marca, não tem mancha nenhuma, mas ele não se quebra. Por quê? Porque ele vivenciou todas essas experiências, né? Ele vivenciou todas. Então, como você fala assim, hoje nós somos amigos, amanhã nós vamos ser isso, depois nós vamos ser aquilo, vamos passar por uma série de experiências, vamos ter os contratempos para demonstrar se aquele amor era verdadeiro ou era perfumaria, né? Para quê? Para que lá na frente nós não vamos sentir aquela mágoa, porque eu sei, porque eu conheço, porque eu vivenciei aquilo, né? Então isso, assim, é fantástico. Quando aqui na frente ele vai falar essa questão da reencarnação, eu estava assim: por que ele coloca no mesmo patamar o amor e a reencarnação? E aí você deu a chave Olha, como é bom dessa estudar em conjunto, né? É exatamente assim, maravilhoso. porque aqui na frente vai falar da questão da reencarnação. Eu falei assim: mas por que a reencarnação? Né? Por que ele coloca o patamar? Aí eu fiquei imaginando assim do amor de Deus, né? Esse amor que Deus tem por nós, e assim, essa misericórdia, esse carinho, essa coisa toda por nós, assim, nos dá a oportunidade de crescer eternamente, a oportunidade de nos Sim. desenvolver, não nos castiga, não nos... Então, eu estava entendendo dessa forma, né? Que a reencarnação seria um presente, a demonstração do maior amor que ele tem por cada um de nós, que seria nos dar a oportunidade da reencarnação. Mas é muito difícil a gente encerrar o entendimento e dizer assim, é isso, né? É isso. Eu tive um olhar, você tem outro olhar, e de repente é tudo isso, são os olhares todos que se completam, né? A Ovênia colocou aqui: o amor é fruto que está sempre na época e ao alcance de todas as mãos. E atribuiu a Madre Teresa essa fala. Na verdade, o amor ele está ao alcance de todas as mãos porque ele está dentro da gente, né? É justamente uma questão da gente aprender a usar essa ferramenta. Pode continuar, meu amigo. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Nossa! É engraçado que a gente lê, assim, eu já li esse texto várias vezes, mas quando você para pegar frase a frase, você vê assim, a profundidade, né? Então, quando eu li essa frase, me lembrou uma passagem de Jesus que ele diz assim: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Mateus. Eu não vou lembrar o capítulo, não, mas eu sei que ele fala assim, isso está na moral estranha, né, que é do 14. Evangelho. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Né? Então, que a gente sempre pensa assim, que Jesus rebaixou a família dele, né? A primeira ideia que a gente teve assim: como é que Jesus fala isso, né? Falando daquelas pessoas que ele não conhece e comparando elas à sua mãe e aos seus irmãos, quando na realidade ele levou aquelas pessoas ao mesmo patamar da mãe. O amor dele por aqueles é o mesmo amor que ele tem pela mãe e pelos irmãos. Então é isso aqui que ele está falando. O amor substitui a personalidade, ou seja, o eu, o egoísta, né, o egóico, né, pela fusão dos seres. Então eu passo a deixar de me amar, né? Eu passo a deixar de olhar para mim, mas olhar para todo mundo que está à minha volta, extinguindo as misérias sociais. Eu acho que é até maior do que isso. Eu acho que eu passo a me amando tanto, querendo o amor, querendo espalhar esse amor para os outros, né? Porque você não pode deixar de se amar
Sim, para fazer isso. mas Você o problema é a diga. interpretação de amor, né? Assim, eu digo assim, eu me amo, mas esse eu me amo tem a questão egóica, É porque tem que muita assim, coisa que a gente chama de amor e é só egoísmo mesmo. é como eu vou entender, né? Então, mas quando eu conseguia compreender o que é me amar, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade. As pessoas estão entrando em paranoia nessa pandemia por isso, porque não entendem, não tem essa questão do entender o que é eu me amo. Quer dizer, o eu me amar é o seguinte: por que eu não posso ir no shopping? Né? Por que eu não posso ir na praia? Por que eu não posso ir a todo lugar nenhum? Porque eu preciso disso. E a pessoa achando assim que está fazendo bem para ela, quando na realidade ela não está descobrindo assim, nossa, eu estou aproveitando esse momento sozinho, né? Para poder ver que eu tenho uma série de coisas que eu preciso melhorar. Esse é o amor a si mesmo. Esse é o amor que Sim, Jesus vai falar. Né? Quando eu uso esse amor para me autoanalisar. Né? Então, e aí quando eu começo a compreender isso, aí eu começo a entender os outros à minha volta. Porque quando Jesus vai falar assim, amai a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, tem uma fala de Caibar Schutter que fala assim, você tem que começar ao contrário. Tá? Então você só consegue amar o próximo se você amar a si mesmo. Nesse contexto, se descobrindo, né, o autodescobrimento, se descobrindo, né, tratando essas suas imperfeições, então eu vou conseguir enxergar o outro com uma outra visão. E aí quando eu consigo enxergar o outro como eu me enxergo, aí eu consigo ver Deus. É aquela história sim. do monge, né, que ele pergunta assim para o discípulo, quando é que termina a noite e começa o dia? Você já ouviu essa história ou não? Não, não, adoro uma história nova. Conta. Assim, quando é que termina a noite e começa o dia? Aí um discípulo fala assim, é quando eu olho para uma árvore e vejo que ela é uma mangueira e consigo identificar que ela é uma mangueira. Aí ele fala, não, quando eu vejo um animal, eu identifico que ele é um lobo. Não. Aí cada um foi fazendo, então como é que foi? É quando eu olho para um homem e quando eu olho quando eu olho para alguém e eu só consigo ver nele o meu irmão. E aí é assim que termina a noite e começa o dia. Quando ele deixa de ser um estranho e se torna meu irmão. Quando ele deixa de ser um estranho e se torna alguém próximo de mim. Então, quando eu deixar Exato. de ver o outro como um estranho e ver o outro como alguém próximo, né? Quando eu não fizer mais essa distinção, aí o dia começou. É ao contrário de eu poder identificar. Quando eu deixo de identificar ele como um estranho e passo a ver como um irmão meu, né? Quando eu deixo de reconhecer que ele é um estranho e todos se tornarem meu irmão, aí começou o dia. Exato. Eu vou A depois pegar gente direitinho fala, como é que é, a mas gente fala muito assim, ai, porque enquanto o ser humano não tiver empatia pela dor do outro, enquanto a dor do outro não me tocar e tal, a gente sempre fala isso, né? Porque a gente olha para aqueles irmãos que a gente julga que estão mais infelizes do que nós. Mas também tem uma outra questão que a gente esquece, que é quando a felicidade do outro não me perturba, isso também é uma forma de ser empático e de ser amoroso, né? A gente só fala assim, ah, pobrezinho daquele coitadinho, eu vou ajudar, a dor dele me comove. A gente se coloca numa posição de superioridade, eu posso ajudar, isso, né? Infelizmente, existe isso. Né? Aquele que é o assistido e eu que assisto. Mas o outro exercício que também é convidado é quando qualquer sentimento daquele irmão, qualquer coisa dele, eu sinto e sinto com empatia de verdade. Então, se aquele irmão ele está muito bem, se ele teve uma conquista muito grande, se ele avançou, se ele está fazendo algo muito bom, aquilo também tem que me deixar feliz, né? Porque quando você consegue ser feliz com a felicidade do outro, sim, isso também, isso aliás, eu acho que principalmente, isso demonstra que você está conseguindo enxergar ele como um irmão e que você consegue ver no outro aquela coisa do seu próprio amor, né? Porque isso não te ofusca, porque você sente por estar realmente feliz, por amar aquela pessoa, você fica feliz que ele sim. progrida, né?
Isso é uma coisa extremamente importante também, de exercitar com amor. E que a gente não faz, não pensa, não, e às vezes se sente incomodado, né? Às vezes, assim, e tem muito aquela coisa da volta, né? Por exemplo, se você, eu ajudei muito a pessoa, né? Assim, a pessoa começou, não tinha nada, né? A pessoa não tinha nada e aí você vai, daqui a pouco a pessoa começa a se desenvolver, começa as coisas e te esquece. Aí você, puxa, nem lembra de mim, né? Então o que é isso? Isso não é o amor, né? O amor é você dizer, nossa, ele está muito bem, nossa, ele está... Nossa, ele conseguiu sair e eu fico feliz pelo progresso dele. Então eu senti a felicidade desse progresso, mesmo que ele não olhe mais para mim, isso é o verdadeiro amor. Sim, exatamente. E a gente fica sempre esperando assim, o retorno, né? Fica sempre esperando que ele diga, muito obrigado, que seja uma coisa até, às vezes, nem divulgado para todo mundo, mas que seja uma coisa assim... Porque eu tenho uma resposta, né? Você vê assim, muitas campanhas assim, você, eu criei uma fundação para fazer isso assim, assim, assim. Ótimo, né, que você criou uma fundação. Mas assim, uma das que mais me tocou, né, foi do Senna, né? Porque o Senna fez um trabalho e você só descobriu que ele tinha aquele trabalho, que era um trabalho gigantesco, depois que ele morreu. Percebe que assim, ele nunca se importou com que as pessoas soubessem que era aquilo, as pessoas nunca se preocupam. Ele nunca se preocupou que as pessoas soubessem, eu tenho uma fundação que ajuda crianças e tudo. Nunca falou isso. E as pessoas só descobriram que ele tinha depois que... Então esse é o verdadeiro amor, né? Eu não faço para aparecer, eu não faço para isso. É aquele amor, né? O desejo de ajudar o outro, mas sem ter os holofotes para cima de si. Sim. Né? Então, na verdade, isso é um assunto que eu acho muito... como é que eu vou dizer? Eu acho muito polêmico na doutrina espírita, né? Essa coisa da gente fazer o bem sem ostentação e tudo mais, eu acho que é uma coisa que vai muito além disso. Vai muito na intenção do que você está fazendo. Porque às vezes o sujeito faz, ele finge que esconde, para não parecer que está ostentando, mas está ali ostentando e, na verdade, ele está dentro de um conflito interior muito grande, porque ele quer mostrar que ele é humilde, mas, na verdade, ele ainda tem um orgulho e, na verdade, gente, é por isso que a gente reclama tanto que o bem é tímido, porque a gente fica nessa de que não pode falar o que está fazendo, de que não pode mostrar as coisas boas que estão acontecendo, e é tudo a intenção. Se eu vou dizer assim, olha como eu sou bom, criei uma ONG, olha como eu sou boa, tá vendo? Me admire, é uma coisa. Mas você dizer assim, olha só, eu tô num projeto aí numa ONG, que faz isso, aquilo, outro, a gente tá precisando disso e daquilo, vamos participar, vamos divulgar, vamos ver se de repente a gente consegue estender, é uma outra coisa. Agora eu vou fazer o bem, vou fazer um bem grande, no tamanho disso aí, numa ONG, numa coisa, mas vou ficar escondidinho, porque, né, se eu for dizer que eu tô fazendo, as pessoas vão achar que eu tô... Isso não faz muito sentido na minha cabeça. Porque quando você está bem resolvido, quando você tem a humildade dentro de você... Não, porque Jesus disse, perguntaram a ele, você é rei? E ele disse, sim, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Você imagina eu chegar assim e falar assim, você é empresária? Sou empresária, mas a minha empresa não é aqui nessa cidade, não. Você diz assim, mas que pessoa prepotente, tá vendo? Tá dizendo que é empresário, sim, mas que não é nessa cidade, não, é em outra cidade, muito melhor. Você tá entendendo? Mas ele não passou isso pra gente. Ele falou, sim, meu reino, eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Com humildade, ele não ficou se escondendo, ele era quem ele era. E pronto, e acabou. Então a gente precisa a exercitar, a ver o quanto que a gente está fazendo aquilo com orgulho, pra gente ir lá e podar, mas a gente também não pode fingir que a gente não é nada e que a gente não é ninguém, não, porque se a gente está fazendo coisas boas, o bem ele tem que ser espalhado, ele tem que ser convencido, não é pelo exemplo que a gente arrasta. Então tem que fazer a coisa fluir, tem que fazer chegar. Acho que até me exaltei, porque é uma coisa que me deixa assim, me deixa um pouco nervosa, porque as pessoas ficam nessa coisa de podar, e aí ninguém elogia ninguém, e aí ninguém incentiva ninguém,
E todo mundo. E quando alguém acaba se sobressaindo, né? Quando, poxa, Divaldo tem lá a Mansão do Caminho, e teve lá seus percalços no caminho, e o filme mesmo mostrou que algumas vezes ele agiu com orgulho, as pessoas só olham para aquilo e falam assim, tá vendo? Exato! E só vem os defeitos da pessoa. E fica assim, Divaldo é muito vaidoso, Divaldo é muito isso, é muito aquilo. Eu até acho, até tinha esse pensamento. O filme dele me fez mudar a visão que eu tinha dele, porque eu realmente, com toda humildade, eu era infeliz a ponto de julgar ele. E olha bem, pra mim, desse tamanho, sou nada perto de Divaldo. E eu tinha essa prepotência. Olha bem, e o homem tá aí, fez um monte de coisa, gente, que eu não sei nem se eu vier 2, 3 encarnações vou conseguir fazer o que ele fez, sabe? Então você tem que ficar feliz mesmo com o que o outro faz. Você tem que ficar feliz mesmo com a quantidade de exemplo que o outro arrasta. E que isso sirva de exemplo pra gente. E que a gente pare com essa bobeira de ter que ficar escondido e fazer o bem escondida. Enfim, desculpa, tomei um tempão aí, porque eu tava com isso engasgado há muito tempo. Não, mas é isso mesmo. Assim, como Jesus falava assim, né? Ele já recebeu a sua paga. Não somos nós que vamos, que temos que, como você falou, não somos nós que temos que julgar, né? Ele vai receber, assim, se ele quiser fazer alguma coisa por holofote, vai receber a sua paga como? Os aplausos dos homens. Mas se ele fizer, como você falou assim, eu estou participando, sou eu que criei, mas eu estou participando de um trabalho que faz assim, né? Deus está vendo. É diferente. É diferente. A ideia, a questão é diferente. Aquela história do Pavarotti, né? Do Carreiras, né? Os dois. Um estava com leucemia, eu não lembro agora quem. Não era Plácido Domingo e José Carreira. Um deles, os dois eram inimigos. Né? Então, por exemplo, tinha um contrato, um só fazia um contrato para cantar se o outro não se apresentasse, nunca tivesse ido na cidade. Então, os dois eram inimigos, mas eram vozes espetaculares. E aí um deles ficou com leucemia. Então, ele gastou o dinheiro dele todo, né? Com tratamento, e ele assim estava começando a ficar na miséria. Aí alguém falou para ele, tem uma fundação que cuida de pessoas com leucemia. Aí ele foi, aí falou assim, vou lá. Aí recebeu todo um tratamento gratuito, né? Todo um tratamento gratuito. E aí ele se recuperou. E aí depois, no final, lá assim, quando estava quase curado, ele descobriu que aquela fundação era do inimigo dele. Aquele cara, aquela pessoa. Aí o cara falou assim, mas você fez... Aí ele falou assim, por que você fez uma fundação porque cuidar da pessoa deu leucemia? Aí o cara, para cuidar dele. Como assim para cuidar dele? Ele criou toda uma estrutura, toda uma fundação para cuidar de pessoas. Por causa dele, ele falou assim, mas ele não é teu inimigo? Eu falei assim, mas o mundo não pode perder uma voz maravilhosa como essa. Nossa, que lindo, né? Lindo, espetacular essa história. Né? E aí você vê assim, ninguém sabia que era ele, mas ele fez para ajudar alguém, só que ia ficar muito na cara, e talvez assim, se ele não ia aceitar. Mas como era de um estranho, provavelmente ele aceitaria. Então você vê assim, o que é? Isso é o amor. Né? Ele é meu inimigo, né? A gente já discutiu, não sei se já vai passar. Não, vai passar mais na frente. O amai os vossos inimigos. Isso, assim, ele continua sendo um rival, continua sendo... Mas ele, entendeu? Ele demonstrou o amor por um inimigo. Ele falou assim, foi um outro objetivo? Talvez, né? O mundo não pode perder uma voz como essa. Mas ele fez um trabalho. Né? Ele fez alguma coisa e beneficiou quantos com isso? Né? Então, é o que você fala assim, o que eu quero? Assim, a gente tem que divulgar o trabalho no bem, mas assim, e tem que deixar a decisão para... Né? Assim, assim, o retorno vai ser o quê? Material ou espiritual? Depende. Na verdade, olha, é a diferença. Eu divulgo o trabalho no bem ou eu divulgo o meu agir no bem, né? Uma coisa é eu divulgar o trabalho, outra coisa eu me divulgar no bem. Eu me divulgo no bem ou eu divulgo o trabalho que eu faço? Ou nem preciso dizer que eu faço, eu divulgo o trabalho, né? É essa a diferença. Mas deixar de divulgar é você contribuir com os movimentos infelizes do mal, que grita, que faz barulho, que faz um barulho danado. Quem sabe essa pandemia que fez a gente explodir com live de manhã, de tarde, de noite, todo mundo faz live em tudo que é lugar, não foi para forçar a gente a se colocar,
sabe, a Dá a aparecer, cara a porque tapa. a gente fica escondidinho lá, cada um no seu centro espírita. E olha, se você quiser vir na casa espírita, vem na casa espírita. Mas a casa espírita vai até ele? Porque parece que quando a gente sai da casa espírita, a gente deixa lá, né, aquela carinha de bonzinho e volta a ser quem a gente é. E aí a gente não tá ali representando a casa espírita. Agora a casa espírita tá fechada, Eduardo. Agora a casa espírita é você. Agora a casa espírita sou eu, né? Porque a gente representa a casa espírita. E aí? Quem é que vai ser? Onde que a gente vai se esconder agora? Não tem. E a gente está sendo convidado. E não é só em formato de live, não. É dentro de casa, é no trabalho, para aqueles que estão precisando sair para trabalhar. A gente está sendo impulsionado. A gente estava muito quietinho, cada um no seu quadradinho. E agora a gente tem que se misturar, mesmo que virtualmente. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer uma corrente do bem para arrecadar alimento. A gente tem que se mexer. A gente estava muito parado, né? E é isso aí, menino, a gente leu um parágrafo e tá quase uma hora falando, Eduardo, não vai dar tempo. Isso aqui, Deu esse até assunto calor. é muito rico, cara, é muito rico. Vai, Então, continue. Feliz aquele, né, vou ler um pouquinho mais para a gente adiantar aqui. Feliz Tá bom. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Feliz aquele que ama porque não conhece as angústias da alma, né? Você se livra de tudo, né? E aí você não vê no outro, você não a gente tem muito Não aquela se coisa prende do aos defeitos do outro. não se prende aos defeitos do outro, assim, mas como é que é esse chorar com o outro? Eu não sofro com o outro. Eu entendo a dor dele, eu choro porque eu entendo a dor dele, mas eu não sofro com ele, né? Eu não eu abraço ele, eu não vou sentir a amargura que ele está sentindo, mas eu vou tentar aliviar aquela amargura dele. Por isso é que o verdadeiro amor, por isso que a gente não sofre, né? Exato. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Nossa! É muito profundo. Nossa, muito. mãe. Muito. E lá naquele primeiro parágrafo, a gente já falou sobre isso, né? Sobre exatamente essa questão de como que a reencarnação, você deu sua visão, eu dei a minha, e como que isso se completa de uma forma, né? E como que é imenso isso. Isso devia ser vários itens, porque é até uma sacanagem botar tudo num item só, uma coisa assim tão imensa. Profunda, não, uma coisa tão densa, né? Tão rica de reflexão. Para todos nós, né? A gente já comentou um pouquinho sobre isso. E assim, essa frase no final, né? O sangue resgatou o espírito. As encarnações fizeram com que eu me aprimorasse. E agora é nossa vez, né? De nos resgatar o homem da matéria, nos tirar da questão material e nos colocar sempre no processo espiritual. Até isso aqui eu leio até como uma coisa assim, o sangue resgatou o espírito, porque assim, as nossas várias experiências na carne, desde antes do reino nominal, né, elas foram fazendo ali a criação do que é hoje o nosso espírito, com a capacidade de raciocínio e de livre-arbítrio, né, que é na capacidade da humanidade, de quando a gente se tornou homens, né, e que agora, quando a gente já tem isso conquistado, é o movimento inverso. Agora a gente tem que tirar essa coisa animal, né, tão bruta, ainda tão ligada à matéria, para se elevar em espírito.
Então ele faz, na minha concepção, né, na minha reflexão, ele liga desde lá atrás, onde a gente foi criado e foi desenvolvendo o nosso princípio espiritual, para quando a gente teve a oportunidade de agora fazer esse movimento ao contrário. A gente precisou da matéria, como a gente ainda precisa, mas a gente precisou mais para que a gente fosse se desenvolvendo, né? Quer continuar? Posso ler então agora um pouquinho, vamos lá. Eu disse que o homem, em sua origem, só tem instintos. Aquele, pois, em que predominam os instintos, ainda se acham mais próximo do ponto de partida do que da meta. A fim de avançar para a meta, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Lá no início, quando eu falei sobre isso, lá na primeira linha lá que a gente leu, é exatamente isso. Os instintos, eles não vieram à toa. Eles não existem à toa, né? Eles são os precursores. A gente precisa entendê-los. Entender por que eu ainda tenho esse instinto. O que é que ainda falta eu trabalhar nele? Porque ele não está ali à toa. A gente precisa sublimá-los, né? Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a bolota encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. E aí eu vou parar de novo. Lá nos animais, a gente percebe que os instintos, eles são extremamente necessários. E que os animais, por não terem ainda consciência como nós, não terem um uso de livre-arbítrio como o nosso, né? Embora eles não sejam meramente máquinas, como está lá no Livro dos Espíritos, né? Eles já estão exercitando alguma coisa nesse sentido, eles ainda não têm como nós, não são submetidos à lei de ação e reação, né? De causa e efeito. Então ali eles não têm muitas possibilidades de racionalmente e por si mesmos domar esses instintos. Tanto que eles dependem de toda a força da natureza e de todo o contexto onde eles estão para avançarem. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Mas o ser humano, nós, não. Nós já temos a capacidade de, dentro das nossas próprias forças, com a nossa consciência, com o nosso raciocínio, domar essas más inclinações. Então, quando a gente se conserva ali preso aos instintos, a gente se conserva escravizado aos instintos. Não é ninguém que está forçando a gente. É a gente que ainda está ali dentro da crisálida e que ainda está fazendo um esforço danado para não sair. Mas a gente é compelido. Quando chega uma hora que se a gente tiver muito tempo estagnado, as coisas acontecem. E tá aí o contexto que a gente está vivendo agora para fazer todo mundo andar junto, né? Para tirar um pouquinho dessa massa que está em cima da gente. Nos libertando desse casulo que a gente se encontra, né, sendo forçado, porque quando, por exemplo, o carvalho, né, a bolota, né, a semente, vamos dizer assim, ela vai ficar séculos, né? Ela permanece assim, sem germinar por séculos, né? Quando ela entra em contato com a terra, é que começam a ter algumas reações, alguns processos que fazem com que ela se desenvolva. Então, muitos ainda não foram, ou assim, estão na superfície ainda não se aprofundou para poder ter esse processo, né? Então, por isso é que as pessoas, assim, você vê pessoas onde o instinto prevalece muito, né? Então, quando tem a questão da raiva, assim, como você colocou, todos os instintos que a gente tem, né? Todos os sentimentos, eles têm uma finalidade, né? Se o animal ele é egoísta, porque ele precisa se alimentar. É questão de sobrevivência. Né? O animal tem o medo, né? E o medo desencadeia uma série de coisas. Por quê? Porque ele precisa daquilo para o instinto de sobrevivência. Só que nós extrapolamos muito, e aí nós juntamos o pior, né? O pior do instinto com o pior da razão. E nós estamos hoje aqui. Né? E aí a gente precisa desse trabalho, a gente precisa mudar. Como nós temos o racional, nós começamos a entender mais. Né? E aí a gente vai aí é o processo, né? Nós já fomos enterrados. Agora o ambiente, né? A terra à nossa volta, a água que vem batendo, vai começar a fazer esse trabalho de despertamento. Umas despertam mais rápido,
outras um E pouquinho mais outros continuam se escravizando dentro das suas jaulas de consciência. A Mas gente como vê diz, isso, né? mas como diz os espíritos, né? Como um roldão, tudo vai ser, o progresso vai levar. Não adianta eu querer ficar para trás, que tudo vai ser levado a roldão. Exatamente, né? E que felicidade, nenhuma das ovelhas se perderá, Eduardo, Nenhuma das nenhuma. ovelhas se perderá. Nenhuma das ovelhas se perderá. Vou ler Isso aí pra gente terminar a leitura, porque senão o Eduardo não consegue nem finalizar hoje, que o papo foi muito bom. Vamos lá. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que, muito mais que os bens terrenos, vos fará conquistar a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, nela buscareis os suaves gozos da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes, né? Ele nos chama a tirar esse olhar material, a ter um olhar espiritual sobre todas as coisas, e ele nos diz aqui que essa riqueza, essa recompensa, ela não será a recompensa material. A gente já vem falando sobre isso, né? O sacrifício mais agradável a Deus é aquele íntimo, aquele que a gente faz internamente, espiritualmente, né? E não necessariamente aquilo que parece vislumbrar só os olhos humanos. Fale, querido. sacrifício é uma palavra que ela tem ligado com o sagrado. Ela tem uma ligação com a questão do sagrado. Então, o sacrifício é algo, né, para me tornar sagrado, para tornar sagrado, né, para me elevar, né? E aí, assim, é interessante, assim, quando você estuda, eu estava começando a estudar um pouquinho, eu fiquei, assim, tão encantado com o Tiago falando, com o Lucas falando, né, quando eles pegam detalhes assim, e eu estudo um pouco essa questão assim, o porquê das tradições, né? Então, por exemplo, quando os hebreus eles faziam os sacrifícios, né, levavam os animais para o sacrifício, eles observavam, porque estava vendo assim, aquele animal está morrendo para me livrar de um pecado. Então eu sinto a dor, né, da morte daquele animal, né, no caso quando levavam algum animal para o sacrifício, eu vejo a morte daquele animal e aquele animal está morrendo por minha causa. Percebeu a analogia que acontece? Quando fala assim que o Jesus morreu por nós, é o sentido. Por isso que fala que Jesus é o Cordeiro, né? Porque o Cordeiro, ele vai morrer para me livrar da minha imperfeição, livrar do meu pecado. Isso é Pois é, tradição. mas isso é muito sério, porque a gente fica achando sempre que o outro que tem que sofrer pela gente, né? Mas assim, você vai sentir a dor, assim, eu preciso me esforçar para que ninguém mais morra por Sim. conta do defeito. Então, assim, é a questão desta consciência que eu preciso, que eu começo, que eu vou precisar ter. O hebreu, ele tinha muito essa questão do rito, mas o rito, por trás, ele tem todo um significado, né? E aí a gente se prende muitas coisas, as coisas materiais, não se prende a todo um contexto espiritual que tem por trás, que é o que me encanta, né? É toda essa descoberta, né? Então, assim, Eduardo, hoje... Oi. fala, perdão, eu não estou empolgada hoje, vai, fala, depois eu falo. Eu ia então, falar assim, para você assim, vamos criar um NEP aqui em Rio das Ostras, Eduardo. é uma ideia. Vamos A embora, gente a gente está aprofundar esse tipo de empolgado. estudo. Pois é. Eu adoro essas coisas, assim, quando o Tiago falou assim, eu mandei uma mensagem para o Tiago, ele me passou assim, alguns livros, daquele estudo aprofundado do Evangelho, eu quero fazer uma coisa dessa, assim, ter um pouco mais dessa compreensão, né? Um pouco mais, assim, o porquê das coisas, assim, por que Jesus disse isso, por que Jesus disse aquilo, por que tinha que ser dessa forma, né? Então, isso me chama atenção. Isso e assim, é uma ideia para a gente fazer. Pegar assim, Então, imagina pegar esse texto e você ficar um mês com ele, dissecando, procurando entender, e o quanto isso vai trazer para você de novas reflexões, de novas ideias. Isso é fantástico. Isso aqui é fantástico. Essa ideia, vamos pensar com muito carinho. vamos sim. Ó, já tem gente dizendo aqui que topa, né? Que topa participar, que topa fazer. Então, eu não sei exatamente o que significa a sigla, é Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, não é?
Eu acho que é isso. Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. Né? Eu acho que é quando você aprofunda. O NEP, ele tem... Gente, a gente vai acabar perdendo o horário. O NEP, ele aprofunda o estudo do Evangelho. E ele não se baseia só nas ideias espíritas. Ele busca as interpretações de diversos segmentos para a gente poder enxergar todas as formas de perceber ali. Olha, todo mundo se empolgando junto. Vambora, Deise, vambora. Então, Eduardo, você tem 5 minutos para encerrar. Foi delicioso. Foi um dia assim que eu não queria que acabasse essa manhã, de tão bom que foi com você. Muito bom. O que eu trouxe um áudio. Eu ganhei esse áudio quando, assim, a internet ainda era, vamos dizer assim, na idade das cavernas, né? É uma mensagem do Chico, ditada por Meimei. E toda essa mensagem, ela sempre me traz assim, todo momento de dor e sofrimento que eu tenho, essa mensagem sempre volta para mim, de alguma maneira. E o áudio é a mensagem falada por Chico Xavier. Né? Não sei se vocês conhecem a mensagem Confia Sempre. Não sei se vocês conhecem esse áudio é antigo, mas ele assim, me dá sempre uma paz, e sempre, toda vez que eu ouço, ele me emociona e me dá assim, forças para continuar. Vou colocar ele aqui. Tá ouvindo? Tá dando para ouvir? Sim. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Todos os infelizes, os mais desditosos, são os que perderam a confiança em Deus e em mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. E assim, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a todos os espíritos benfeitores que nos acompanham, por mais essa oportunidade que nos foi dada, do estudo do Evangelho, que o nosso dia possa ser proveitoso, possa ser de grandes realizações, principalmente as espirituais. Que o Pai possa abraçar carinhosamente cada família que participou desse estudo, que possa abençoar os profissionais de saúde, todos aqueles que estão na rua enquanto nós não podemos, por conta de toda essa situação. E que todos nós possamos, orando, mudar a psicosfera do planeta, permitindo este processo de transição. Tanto temos a te agradecer, Pai, pedindo somente que permaneça conosco, nos amparando e nos guiando, hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Eduardo, sem palavras para te agradecer. Estou feliz demais com a nossa manhã. Agradeço a todo mundo que esteve com a gente aí. O assunto foi tão intenso hoje que eu não consegui ler todos os comentários assim
para divulgar para todo mundo. Mas a maioria eu consegui acompanhar aqui. Então, obrigada pela participação de todos. E até amanhã, se Deus quiser. Um ótimo dia, Eduardo. Obrigada. Tchau, gente.